Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Eu sou a jornalista Luísa Neves e, excepcionalmente, eu estou apresentando o Faz Sentido hoje, dando uma folguinha para a querida Fabiana Sparrenberger. E o nosso assunto hoje é o autocuidado. Afinal, por que cuidamos dos outros e nos deixamos para depois? E olha lá, às vezes nos deixamos para nunca. Comigo para conversar a respeito do cuidado nosso de cada dia, a psicóloga Luciane Piccolotto. Oi, Lu, seja bem-vinda novamente aqui no Faz Sentido. Boa tarde, obrigada pelo convite. Gosto muito de estar aqui, né? Nosso segundo encontro aqui, e gostaria de agradecer essa oportunidade. E eu tenho certeza, sim, que tu teve que organizar a tua agenda para estar aqui conosco e talvez algum pouquinho do teu autocuidado tenha deixado para depois ou não. Lu, essa questão do autocuidado, que é o nosso assunto hoje, já vamos entrar de sola no assunto e eu até brinquei com a Fábio, digo, Fábio, como que eu vou apresentar esse negócio de autocuidado? Porque parece que a gente nunca consegue, né? Mas de repente a gente consegue e acha que está até se exigindo demais. Lu, afinal, o que é o autocuidado? É bem importante assim, a gente começar falando disso, porque assim, tem muito ruído, né, nesse conceito, porque às vezes ele fica um pouco banalizado, parece que o autocuidado é só voltado para a questão de estar se arrumando, de estar na questão da aparência, né? E é um conceito, uma prática que envolve muito mais, né? Envolve assim questões, e eu estou falando assim cientificamente, né? Até o que os estudos trazem, tudo, envolve várias áreas da nossa vida. Tanto questões assim que são dessas práticas de cuidar da nossa saúde, do nosso aspecto físico, como outras áreas, até mesmo espiritual, né? Cuidar das nossas emoções, das nossas relações, do nosso trabalho, a questão assim de ter um trabalho, ter também momentos de lazer, tudo isso é autocuidado e não só estar fazendo, né, ou alguma coisa relacionada a cuidar da aparência ou um momento de lazer. Não, um trabalho, um compromisso, uma interação social também estão dentro, né, desse grande conceito que é o autocuidado. Então envolve várias áreas da nossa vida. E quem que tu acha que está falhando mais nisso hoje, Lu? Eu não sei se tem uma faixa etária, qual é a questão, porque a impressão que eu tenho é que a gente está preenchendo a nossa agenda, né, o dia todo, e isso também pode ser uma maneira de se cuidar, da pessoa, até o fato dela se sentir útil, importante, atuando em alguma área, também pode ser uma questão de autocuidado. Mas quem que tu acha que está deixando sempre para depois o autocuidado? Tem, assim, alguém que a gente possa... Na verdade, assim, eu acho que em qualquer área, em qualquer faixa etária, né, as pessoas às vezes podem estar falhando nisso, porque o autocuidado, ele envolve, assim, a gente está inserindo na nossa rotina eu vou falar dessas grandes áreas que eu acho que daí podem ajudar, assim, a gente entender um pouco, né, porque o autocuidado, ele é, assim, o cuidar de si mesmo e pensar em ações que possam promover o nosso bem-estar e a nossa saúde de uma maneira integral, física, mental, os relacionamentos. Então, as áreas que envolvem isso são o cuidado físico, né? Então, o autocuidado com a nossa saúde, com aspectos de uma alimentação saudável, de atividade física, de cuidado mesmo para evitar e prevenir doenças, né? Então, tudo aquilo que vai cuidar do nosso corpo e que, de certa forma, também vai fazer com que, tendo esse cuidado, a gente consiga cuidar das outras áreas, né, que também envolvem essa prática de autocuidado, que é a questão mental, por exemplo, cuidar das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da questão, inclusive, intelectual, assim, cognitiva, né, de estar a leitura, os cuidados em relação aos nossos pensamentos, né, as nossas práticas, as relações, assim, relações. Né, as nossas conversas, né, o que a gente fala, o que a gente pensa. A questão também do cuidado com as pessoas, relacional, que a gente diz, né, com quem a gente convive, com quem a gente está interagindo, e aí envolve todas as áreas, trabalho, área social, familiar, né, tudo isso está dentro dessa grande área.
E uma outra área do autocuidado que a gente chama de transcendental, que é aquilo que vai além, né? Que é um navegar, assim, num autoconhecimento, em buscar, assim, uma questão de espiritualidade, que não necessariamente tem a ver com religiosidade, pode ser em qualquer uma filosofia, qualquer religião, qualquer coisa relacionada a crenças, práticas, né, transcendentais, assim, que levam a pensar, a buscar evoluir as questões do nosso pensamento, do autoconhecimento, da nossa mente mesmo, né? Eu estava escutando uma palestra ontem no YouTube e o autor, eu não lembro o nome dele agora, ele dizia assim, que a maioria das pessoas, elas saem do consultório médico, por exemplo, a maioria delas vai guardar a receita, não vai comprar o remédio, porque ela vai pensar, bom, se já não é tão grave assim, eu vou deixar para depois. Ou ela vai comprar a medicação e não vai tomar direito, por exemplo, ela vai tomar de vez em quando, vai deixar na gaveta, vai esquecer, e à medida que ela melhora um pouquinho, ela já deixa para depois. E o que ele dizia isso? Só que se é outra pessoa, seu filho, seu próprio animalzinho de estimação que não está bem, a pessoa corre, né, para o médico veterinário, compra a medicação, já dá um jeito de aplicar, já dá um jeito de correr atrás para o outro. Esse auto... Como é que eu vou dizer? Essa mania de a gente priorizar. Porque tem os dois extremos, né, Lu? Priorizar a si mesmo é egoísmo. Isso. Egoísmo. Só pensa em si. Agora, priorizar somente o outro e não se cuidar, cai também naquela analogia da máscara no avião. Exatamente. E é uma coisa assim, ó, não é só eu, né? Mas é também eu, o autocuidado. Então, é bem essa questão, assim, como você cuidaria de alguém que você ama, né? Então, um filho, um animal de estimação, um familiar, né? Alguém que a gente já se mobiliza, já busca, né? E como tem que ser isso conosco mesmo, né? E eu acho que aí entra uma outra questão importante, que aí pode estar relacionado a isso, pessoas que praticam mais ou menos, que têm mais dificuldade ou menos de inserir um cuidar de si mesmo na sua rotina, que é a autoestima, né? A autoestima também ela é um conceito que ela deriva de vários outros, né? Então, para mim, gostar de mim mesmo, eu tenho que cuidar de mim mesmo. E para mim me cuidar, eu tenho que me autoconhecer. Então, assim, o autocuidado não é uma receita de bolo, por isso que eu digo que é um conceito que tem muito ruído. Tem que praticar autocuidado, e tem listas, né, do que fazer para praticar o autocuidado. Claro que essas listas ajudam, mas a gente tem que se conhecer. Né? O que é bom para mim, o que me promove um bem-estar, o que me faz, o que é um propósito, eu estou de acordo com os meus valores, com o que eu quero para a minha vida. Isso também, né, vai interferir no autocuidado. Então, para mim, autocuidado pode ser eu ter um momento que eu vou estar cozinhando para a minha família. Isso pode ser um momento de autocuidado que eu insiro na minha rotina. Porque tem a ver, talvez, com a minha história, com o que eu aprendi, com os meus valores. Mas, para isso, eu preciso me autoconhecer, né? E aí, eu me conhecendo, eu vou saber o que me traz bem-estar, o que promove, né, satisfação na minha vida, e aí eu vou cuidar de mim mesmo, vou colocar isso na minha rotina. E a minha autoestima, né, provavelmente vai melhorar, porque eu vou começar a gostar de mim. Se eu estou cuidando de mim, eu estou gostando de mim. E gostar do outro, às vezes, é mais fácil, né? E eu penso que entra em você o autocuidado, se tornar a pessoa que você quer admirar também. Exatamente. E enquanto tu falava, eu pensava também nas nossas áreas de fragilidade, vulnerabilidade. Se eu sei que eu vou fazer algo que vai me deixar triste, se eu vou entrar numa conversa que vai me aborrecer, que a pessoa depois vai passar um tempão assim, tendo que resolver aquele problema. O autocuidado também é evitar, né? Exato. Evitar você comer aquilo que sabe que vai fazer mal no outro dia, sabe? É verdade. E isso é bem importante também, assim, porque o saber dizer não, né? Que também é algo que se fala muito, assim, saber dizer não e tudo. Não é só dizer não, é saber como e quando dizer não e o porquê, né, eu estou dizendo não, ou porque eu estou escolhendo, né, e não seguindo coisas prontas porque os outros me dizem ou porque os outros estão me perguntando, me oferecendo. Entra também isso, né, o priorizar aquilo que me faz bem,
né? Claro, dentro de quem eu sou, do meu propósito de vida. E aí, de novo, vem a questão da importância do autoconhecimento. Na verdade, né, o autoconhecimento é libertador. Eu sou suspeita para falar isso, porque como psicóloga, né, uma das coisas que na psicoterapia, na clínica, a gente também trabalha muito é isso, né? A pessoa se conhecer de fato, assim, não ser fake de si mesmo, sabe? Achar um modelo pronto, seguir tal... Um impostor, né? Exatamente. Aí a tal da síndrome do impostor, que muitos, né, se descobrem, assim, e sofrem com isso, muitas é falta de autoconhecimento. E aí, eu me conhecendo, também eu vou saber os meus limites, né? O que eu posso, o que eu não posso, o que está de acordo com os meus valores. Sensacional isso, gente. Sensacional. A gente se dedica a vida toda para conhecer alguém. Se dedica para conhecer um autor, na área da pesquisa, principalmente na profissão, né? E alguns temas, e a gente, na verdade, o autocuidado é se dedicar também a se conhecer. Isso é sensacional. Eu estou descobrindo contigo aqui, fortalecendo isso e o quanto é importante. E a gente vai fazendo aqui a conversa, não faz sentido, vai entrevistando. Na verdade, não é uma entrevista, é um bate-papo. E a gente já vai fazendo terapia junto. A gente abusa aqui dos psicólogos que estão com a gente. Nós somos as redes sociais do Diário, Lu, e fizemos algumas enquetes para o nosso público, ali, para os nossos internautas. E uma das perguntas que a gente fez, a gente colocou 10 questões lá, você tem cuidado de si mesmo? E eu vou te dizer o seguinte, que ficou bem parelho até, né? 58% das pessoas cuidam de si mesmas e 42% das 286 participações não cuidam, ou seja, é metade, ou seja, é um alto índice de pessoas que não cuidam de si. Ainda não tem essa prática. Ainda é bastante, né? Não é tão... Eu acho que é cultural isso, né? De sempre estar priorizando o outro, né? De sempre estar olhando para isso. E também aquilo que tu comentaste antes, assim, de estar fazendo muita coisa, estar inserindo tudo que é obrigações e o tenho que, né? E os deverias. E o que seria o ideal, o que eu gostaria, né? O que é possível, talvez vai ficando de lado. E essas pessoas que ainda não conseguem, uma coisa que a gente fala muito assim, é ir inserindo pequenas práticas, porque a gente também não tem que pensar numa coisa grandiosa só para, eu vou tirar um dia, eu vou ter, quando eu parar de trabalhar, ou quando eu não tiver isso, ou quando não... Não, pequenos momentos de autocuidado ao longo da rotina. E aí, por isso que é importante a pessoa se conhecer, porque às vezes um momento de autocuidado pode ser, inclusive, não fazer nada por um período de tempo durante o dia, né? Ter um momento de relaxamento, ficar batendo um papo, algo assim. Então... Algo assim. A outra pergunta, a maneira como as pessoas se cuidam reflete o estado emocional delas? 20%, né, dos nossos internautas disseram que sim, é mito, que capaz, tem nada a ver. Mas 80% entendeu que a maneira como a gente se cuida vai refletir no nosso humor, no nosso estado emocional. A gente vai descontar em alguém, não vai? Vai, e acaba que assim, tudo tá ligado, né? Cuidar do corpo é cuidar da mente e vice-versa. Não tem como, né? Não influenciar no nosso humor. Se a gente não dorme, a nossa capacidade dorme pouco, que é uma, né? Pensa assim, uma rotina de autocuidado físico, o cuidado com o sono. Se a pessoa não dorme o suficiente, está com privação de sono, diminui a capacidade cognitiva. Então, eu vou ter dificuldade de me concentrar, eu vou ter dificuldade de raciocinar, eu vou... a minha tomada de decisão, as minhas escolhas já vão ser mais influenciadas por um impulso, alguma coisa assim, eu posso me irritar mais, eu vou ficar mais ansiosa. As nossas vulnerabilidades ficam evidentes, né? Então, uma coisa influencia na outra, sim. E nós somos um pouquinho além, parece a mesma pergunta, mas não é, né? Primeiro era o estado emocional e agora a saúde mental. Nós perguntamos se a ausência de autocuidado não reflete na saúde mental. Situações, Lu, de ansiedade, depressão e tantas outras questões aí muito inerentes nos últimos anos, principalmente. E eles responderam aqui que não, que reflete sim, que vai refletir com certeza na nossa saúde mental. Exatamente, ter uma rotina saudável em todos os sentidos, assim, ó, a gente vê os estudos são claros, assim, até por transtornos, por diagnósticos, a gente sabe dizer, assim,
conviver em sociedade, ter amigos, ter relacionamentos, são preditores, são fatores preditores que previnem a saúde mental e também, quando não se tem isso, que proporcionam, né, sintomas e levam ao sofrimento, à doença mental. A gente viu muito, e já tem estudos mostrando isso na pandemia, assim, pessoas que já tinham, e a gente viu no consultório, pacientes que já faziam terapia, já tinham essa rotina, assim, de cuidar das suas emoções, né, de toda a questão da saúde mental, se mantiveram muito bem durante o período de isolamento e todas as consequências que a gente teve, assim. E pessoas que não tinham isso, talvez foi um momento que apareceu muito, né, por todas as questões. Então, o autocuidado, ele previne as doenças mentais. Ele é um fator de proteção. Então, fazer atividade física, comer, dormir bem, trabalhar, ter boas relações. A espiritualidade, inclusive a religiosidade, tem vários estudos falando que é um fator de prevenção da saúde mental, de várias doenças mentais. Tu sabe que, falando em espiritualidade, eu tenho grupos, né? Grupos de discipulado, que é o que a gente chama, e eu deixo muito claro para as meninas que é um grupo que começou com um grupo de jovens e depois continuou com um grupo de mulheres, já vai para o 3º ano. E sábado, 8h30 da manhã, ou se eu marcar 6 da manhã, se eu marcar 5 da manhã, aquelas mulheres estão ali. E é interessante, Lu, que todas elas começaram a buscar a terapia. Entenderam o quanto a espiritualidade precisa, né, andar junto. Sabe que uma coisa não anula a outra, que isso é um paradigma antigo que existia. E que muitas pessoas ainda tinham, sabe, a questão de que se você cuida da espiritualidade, não pode cuidar da saúde mental ou vice-versa. Assim, parece que mesmo com tanta informação, ainda se tinha isso. E eu percebo elas me contando, assim, nos nossos encontros, a minha terapeuta, a minha psicóloga me ensinou, me deu esse caminho, ou até a própria medicação, né, em alguns casos, me deu esse caminho. Porque mais do que nunca a gente entendeu, e a pandemia deixou isso, tanto é que esses grupos começaram na pandemia, o quanto se tornou necessário esse combo, né, do cuidado físico, cuidado espiritual. Elas me incentivaram muito a ir para o cuidado físico, porque eu cuidava mais do espiritual, do psicológico, não cuidava do físico. Isso. E aí a gente vai se equilibrando, andando junto, né? É bem isso mesmo. E eu acredito também que agora nós vamos falar dos 4 tópicos nos próximos blocos, separadinho. Mas as relações, né? As boas relações e as más relações. Exatamente. Isso é muito importante, assim, se cercar de pessoas maravilhosas, assim, de pessoas edificantes, né? E tudo isso influencia muito, né? Porque aí tu tem modelos, tu tem pessoas que incentivam, né? Que falam coisas que realmente vão, né, te levar para essa prática. Nós vamos falar mais sobre isso e falar das relações, inclusive no próximo bloco. Já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria.
Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Campanha Adega Cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Siga nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Estamos de volta com o Faz Sentido, hoje com a psicóloga Luciane Piccolotto, falando sobre autocuidado. Você cuida tanto dos outros e depois vive dizendo, mas é porque eu tenho que cuidar disso, daquelas pessoas que precisam de mim. Quando vê, você está acabado. Você nem sabe como deu conta do dia, passou o tempo todo ocupado, mas não cuidou de si, não fez nada. O problema é que às vezes a gente joga essa conta em cima do outro. Eu não me cuidei por sua causa. Eu não tive tempo para mim porque me dediquei demais ao trabalho, ou a essa pessoa, aquela pessoa. E aí que entra a questão do autocuidado e das relações. Como equilibrar isso, Lu? Lu toda íntima, né? Lu e Lu, né? A gente tá assim. O autocuidado relacional, né? Ele é muito importante, é uma das grandes áreas, né? O ser humano, ele é um ser social, né? A gente precisa sentir o pertencimento, né, que a gente faz parte do grupo, a rede de apoio que se fala tanto, né, e como tu comentou, assim, então o outro, ele tem essa importância, né, a gente precisa dessa troca, mas claro que a gente tem que cuidar, assim, esse direcionamento excessivo para o outro, né, e isso muitas vezes tem a ver com a cultura, com a criação, com a própria família. As mulheres têm uma tendência, né, tanto que as mães, de ter isso, assim, de ser mais direcionadas para o outro. Isso tem mudado, né, mas é uma questão, assim, de aprendizagem e de prática mesmo, né, como tu mesma comentou antes, a gente ter esse olhar para o outro, mas não deixar de lado, né, então muitas vezes assim, se é para um filho eu tenho tempo, se é para um amigo, se é para um colega, tá, e para mim mesmo, né, então inserir isso, até porque quando a gente tem, né, esse olhar para nós mesmos, o outro também se sente, e tu pratica o autocuidado, tu te fortalece e tu consegue também proporcionar esse apoio para o grupo. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa pertencer e quer, e é uma necessidade do ser humano pertencer a um grupo, ter uma rede de apoio, também a gente tem que ser aceito, né? A gente também tem essa busca, essa necessidade de ser aceito no grupo. E como que a gente vai ser aceito e vai ampliar essas nossas relações? A gente estando bem, né? E conseguindo ser essa pessoa que também proporciona o autocuidado para os outros. Mas para mim poder proporcionar isso para outra pessoa, eu tenho que cuidar de mim primeiro, né? Então, aquela que a gente fala muito na medicina, né, na área da saúde, o cuidar de quem cuida, né? Que é cuidar dos profissionais e tudo mais, para nós mesmos, assim. Então, se cuidar para poder cuidar dos outros. Então, essa questão relacional e, claro, poder também saber escolher, né, esse grupo, poder buscar pessoas que tenham o mesmo propósito, que tenham os mesmos valores, né? Aquilo que a gente comentou antes, pessoas que falam e fazem coisas edificantes, mas são pessoas que praticam o autocuidado, né? Então, a gente vai estar se relacionando num grupo que tem
esses mesmos objetivos, esses mesmos princípios, né? E é interessante, principalmente em tempos de redes sociais, Lu, o quanto as pessoas querem inspirações, o quanto a palavra seguidores já diz muito isso, né? Elas têm inspirações e elas também têm aquelas escolhas de quem não seguir, até dava um outro programa sobre isso, né? É verdade. Somos o que seguimos, porque o autocuidado também é abrir mão de algumas relações, né? É abrir mão daquelas relações que querem que você esteja ou seja 100% disponível. No momento que a pessoa é 100% disponível para alguém, ela não está mais se autocuidando, eu estou enganada. Aí ela começa a deixar de ser quem ela é, muitas vezes, porque ninguém é exatamente igual a ninguém, né? Então tem um conceito que a gente fala que é o conceito de representação mental, né? Então, cada um tem as suas particularidades, cada um enxerga, nem que seja num detalhe, as coisas diferentes do outro. Ninguém é exatamente igual a ninguém, assim. Essa ideia é uma coisa, assim, que não existe, né? Por mais que cada um, que a gente tenha, né, a mesma criação, a mesma cultura, a mesma família, cada um vai ter alguma particularidade. Então, não tem como a gente querer, não, eu vou ser a cópia, eu vou seguir aquilo ali, não. Vai ter a nossa personalidade, vai ter o nosso print ali, né, naquilo. Então, a gente tem, sim, que filtrar, que aprender a escolher aquilo que está de acordo, né, com as nossas questões, com a nossa personalidade, aquele feeling, né, que às vezes tem, e inclusive nesses modelos, né? E uma coisa importante, assim, que aí já que tu falou das redes sociais e desse mundo virtual, às vezes as pessoas encontram um item lá que está de acordo com o que eu sou e elas já vão naquilo, né? E aquilo, a gente fala o viés da confirmação e já vira radical. Então, eu entro naquilo, acredito em tudo e muitas vezes até caem em falsas notícias e conceitos e ideias por não ter esse bom senso, assim, de avaliar, de ponderar. Não, eu gostei disso, mas isso não é bem assim. E não se fechar para outras coisas. Então, o autocuidado relacional, ele envolve também isso, de ter uma mente aberta, de buscar evoluir e conhecer pessoas e buscar contatos, conexão, né? Então, tem isso também, não é só a convivência ou ter muitos seguidores e milhares de pessoas, mas é se conectar nas relações, né? Então, ter essa conexão. E entra muito isso que tu falou no início desse bloco, sobre a gente entender que ninguém é igual a ninguém. Você pode pegar um pouquinho de cada pessoa que você admira e construir a tua própria realidade através dos exemplos. O problema, né, aqui enfatizando o que a Lu explicou aqui pra gente, é quando a gente quer viver 100% conforme a vida do outro. Aí, na verdade, tu deixou de ser você e se foi por água abaixo o autocuidado. Lu, e o autocuidado físico? Eu sei que a gente vai falar aqui de estética, de exercício físico, mas é mais do que isso também. O autocuidado físico, ele é muito importante e geralmente quando a gente fala em autocuidado é o primeiro que vem na nossa cabeça, né? Então, a gente já pensa numa alimentação saudável, na prática de exercício físico, o cuidado com a saúde mesmo, né, física. E ele é importante, né? Não é o mais, não dá para dizer que é o mais importante, mas não é o único. Mas o autocuidado físico, ele proporciona que a gente consiga vivenciar todas as outras dimensões do autocuidado. Porque sem o nosso corpo cuidado, né? Sem o nosso corpo saudável, a gente não consegue fazer nenhuma outra coisa. Nenhuma das outras dimensões de autocuidado vão ser possíveis se a gente não tem saúde física. A gente não consegue cuidar da nossa mente, a gente não consegue se relacionar, conviver com as pessoas, a gente não consegue buscar a nossa espiritualidade, né, as questões transcendentais, né? Então, o cuidado físico, ele é importante, ele é talvez o primeiro passo. O que acontece é que muitas vezes fica somente atrelado nem tanto a questão física, mas a questão estética, que também é uma questão super importante se para a pessoa faz bem, se aquilo é um fator que proporciona bem-estar e se faz sentido. E faz sentido, exatamente.
Mas não pode estar só atrelado a isso. Aí entra de novo a questão do autoconhecimento. Se para mim é bom, se eu me gosto assim, porque não dá para depender, porque eu via fulana, porque eu via, né, ciclana e eu quero ficar igual, vamos dizer assim, fisicamente ou esteticamente. E aí pode vir a frustração, porque eu não estou buscando uma referência minha, né? Eu posso me inspirar, eu posso buscar ter modelos, mas aquilo faz sentido para mim, né? Aquilo vai promover, vai me trazer um bem-estar, porque pode ser que eu não tenha um feedback do ambiente que eu espere em relação a isso, pode ser que eu não receba um elogio, pode ser que né, não seja o resultado esperado, e aí eu vou me frustrar e não vai, em vez de ser um autocuidado, vai acabar me trazendo sofrimento. Então, a questão estética, a gente tem que sempre ter esse olhar, né? Que a pessoa precisa estar de acordo com o que ela é, né? E não só um padrão externo. Por isso que a gente está usando muito essa expressão do auto, né? O autocuidado, o autoconhecimento. Às vezes, pessoal, a gente foge da gente. Fugimos, né? A gente não quer fazer um exame para não se deparar com alguma realidade. A gente não quer perder tempo. A gente até se culpa se cuida mais um pouco. Até uma das perguntas aqui da enquete, depois eu vou falar, você dá um presente para si mesmo, sabe? Você faz o que te dá prazer. O que te dá prazer? Para mim, por exemplo, o que me dá mais prazer durante o dia é eu acordar, organizar meus livros lá e tomar meu chimarrão. Naquelas horinhas lá, todo mundo lá de casa sai cedo para a escola, faculdade e tal. E aí não que eles me atrapalhem em casa, adoro estar em casa. Mas aquele momento que é meu, eu faço o meu chimarrão, pego os meus livros, dou uma olhadinha nas redes. O teu momento de autocuidado. O meu momento. Mas aí aí entra te conhecer e saber que para ti ficar um momento do dia sozinha, mexer nas tuas coisas, nos teus livros, fazer o teu chimarrão, é um momento que te proporciona bem-estar, né? Físico, emocional, né? Espiritual. Então isso que ao longo do teu dia, e aí tu começa o dia, tem um momento de autocuidado. E é interessante, Lu, já me trata aqui nisso, aproveitar a terapia, que o dia que parece que aquele dia que a gente não conseguiu fazer aquilo, parece que embola o resto, né? E aí entra aquela questão da dificuldade, às vezes, da gente começar, né, ou inserir coisas assim, porque a gente pensa que tem que estar com vontade de fazer. Muitas vezes a gente não vai estar com vontade, a gente vai fazer, exercer o comportamento, assim, praticar, e aquilo ali vai se tornar um hábito. E aí o autocuidado entra nessa mesma linha, né? Então, não dá tempo, porque hoje eu não estou com vontade, hoje eu vou... Não, mas aí tu te acostumou, tu fez um dia, fez outro dia, foi repetindo, até que aquilo ali virou um hábito, né? E uma prática de autocuidado. E assim com vários outros, com exercício físico, com alimentação, com a terapia, com várias outras questões que podem estar... às vezes é difícil de começar. Olha só, eu já estava esquecendo de chamar a enquete aqui, de tão boa que está essa conversa. Para você, a Luciane falou muito aqui pra gente o que é autocuidado para um, que é para o outro, não é a mesma coisa. Para você, autocuidado significa tempo livre para fazer o que gosta. 93 pessoas concordaram com essa resposta. 49 pessoas disseram que é praticar exercício físico, muito atrelado, né, ao exterior, que também é significativo. Se alimentar e dormir bem. E estar com as pessoas que ama também está entre as respostas. Mas o que mais as pessoas disseram é tempo livre para se fazer o que gosta. O que diz muita coisa, né, Lu? Se a pessoa respondeu assim, poxa, se eu tivesse um tempo livre para fazer o que eu gosto, eu estaria me cuidando. Isso está dizendo quantas pessoas estão ocupadas. E aí tem uma coisa que tem um estudo até que ele traz, assim, algumas dicas de como a pessoa... Né? Então, uma das dicas que a gente coloca até num texto da persona vai estar essas dicas por escrito, roube a seu favor, né? No sentido assim, enfiar na agenda, né? Dá um jeitinho, né? Aquela coisa assim de... Claro, às vezes eu penso, o ideal seria eu conseguir acordar às 5 da manhã, fazer 2 horas disso, 1 hora daquilo. Mas às vezes não é possível, né? Então, às vezes a gente fica rígido, preso em alguma, tem que ser uma rotina exatamente assim.
Então, quem sabe, eu vou adaptar na minha agenda e vou dar uma apertadinha aqui, vou acelerar um pouco aqui e eu consigo colocar na minha agenda. Então, assim, não é o dia que eu tiver tempo ou se eu não tivesse compromissos, eu ia cuidar de mim. Eu ia cuidar de mim. E o que você faz nas horas de lazer? Bobagem, isso nem existe, 15 pessoas disseram. Desligo de tudo e descanso. 143 pessoas responderam isso. E 76 não aprenderam a roubar a seu favor, Lu. Tá aqui, ó. Eu tento, mas nunca dá. E aí tem uma coisa assim que eu acho bem importante sempre trazer, que a gente coloca uma coisa assim, eu tenho a tirania dos deverias, né? Porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu devo ser assim, eu devo... Então, a gente sempre está naquela coisa das condições ideais, né? Tudo tem que estar conspirando ao meu favor para mim conseguir fazer, né? E aí que entra a questão da flexibilidade, da gente conseguir ir adaptando, né? E inserindo dentro das nossas condições, daquilo que é possível. Como diz, eu vi outro dia uma frase muito bem colocada, no sentido assim, ó, o básico bem feito, né? Todo dia, o feijão e arroz bem feitinho todo dia. Então, tentar ir... Aqueles, bom, foi 15 minutos, foi 20, foi meia hora, em alguns momentos do dia, é isso. Mas valeu muito a pena aqueles minutos. E para a gente encerrar esse bloco, que nós temos aqui 2 minutinhos, segundo ali o Fernando, que já está me pressionando, mas a gente tem que perdoar, né? É o papel dele. Para você, ansiedade e estresse não tem nada a ver com falta de cuidado. 21 pessoas disseram isso, Lu. 179 pessoas disseram que são reflexos da falta do autocuidado. São normais, todo mundo tem. 41 pessoas já disseram assim, não tem o que fazer. E uma coisa importante, assim, do autocuidado mental, né, ou emocional, é o viver no presente, né? O tentar trazer a nossa mente para o presente. E, assim, o que eu tenho que fazer agora, então agora eu vou me focar nisso, eu vou fazer nisso, o mindfulness, né? A atenção plena, que é um autocuidado transcendental, mas trabalha muito isso, que a gente está sempre no piloto automático. A gente está fazendo alguma coisa aqui, pensando no que tem para fazer depois, ou preocupado com algo que tem lá na frente. Eu estou dirigindo em direção ao trabalho e pensando na reunião que eu tenho quando chegar lá e não estou aproveitando o trajeto, né? E o autocuidado transcendental vai ser o assunto do nosso próximo bloco. Já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Sou mãe e médica. E por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça o Uniped. Viajar com acompanhante a Dubai ou dirigir rumo ao futuro em um carro elétrico 0 km? Promoção Futuro Próspero Unicred. São mais de R$1 milhão em prêmios incríveis para quem investe no amanhã. Invista a partir de R$5.000 na renda fixa Unicred e concorra a um Mini Cooper elétrico, 20 viagens com acompanhante para Dubai, 20 iPhones, 10 MacBooks Pro e muito mais. Participe! Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais.
Acompanhe a adega cheia Shopping China Rivera. São mais de 1.500 opções em vinhos de vários lugares do mundo. Venha experimentar com qualidade e sofisticação. Compre vinhos importados com preços incríveis. Aprecie os melhores momentos. Nossas redes sociais, @Shopping China Rivera, e fique por dentro de todas as novidades. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Voltamos com o Faz Sentido. Hoje o nosso assunto é autocuidado. Eu estou aqui com a psicóloga Luciane Piccolotto, que vai falar pra gente do autocuidado transcendental. Eu estava com medo de não conseguir falar a palavra bonitinho. Transcendental. O que é, então, um autocuidado transcendental, Lu? Transcender, é navegar num conhecimento, num autoconhecimento, né, sobre si mesmo, sobre as questões mais, profundas, filosóficas, né, e não coisas, do mundo no geral, refletir, pensar, né, crenças. Aqui entra a questão da religiosidade, da fé, da espiritualidade, né, não necessariamente precisa ser uma religião, porque entra também as práticas que hoje estão muito em alta, né, de meditação, as práticas da atenção plena. Então, a ideia de poder, coisas ou práticas de espiritualidade que vão fazer com que a gente cultive ou busque sentimentos bons, amor, serenidade, paz para si e para os outros, para o mundo, né? Então, entra muito nessa ideia, de ter algo além daquilo que é palpável, daquilo que é material, daquilo que a gente, né, que está aqui, que é, né? Então, ir para uma coisa mais de transcender, né? Aquela coisa mais profunda de nós mesmos, que vai fazer com que a gente leve para o nosso propósito, para as nossas relações, para o contato com as pessoas, para o mundo, né? Então, busque essas coisas boas. A gente chegou a mencionar um pouquinho no primeiro bloco, mas para você que chegou agora, nós comentamos aqui que antes parecia que esses assuntos tinham que ficar separados. O espiritual, o psicológico, o físico, mas mais do que nunca as pessoas estão entendendo a importância de uma oração, a importância de uma meditação, a importância de se desligar um pouco e de não viver no piloto automático. Tão importante que a gente tem hoje na terapia cognitiva protocolos de tratamento, de intervenção validados, onde se associa, a gente chama as práticas de terceira onda, de terceira geração da terapia cognitiva. Elas estão muito, tem protocolos já bem consolidados, validados, onde a gente associa a terapia com práticas de mindfulness, né, que é as práticas de atenção plena, para melhorar, para potencializar a melhora, para trabalhar com ansiedade, com depressão, com várias patologias, e sintomas, principalmente muitas nem nos diagnósticos em si, mas quando as pessoas têm sintomas, né, de ansiedade, depressão, comportamentos compulsivos, o uso das práticas de mindfulness associado à psicoterapia, né? E eu quero voltar, então, às redes sociais, a nossa enquete aqui, porque depois a gente tem umas dicas muito importantes da Luciane, né, da nossa psicóloga aqui, de como a gente se ajudar um pouco mais. Vamos lá. Terminou o dia e você não cuidou de si mesmo. 40 pessoas disseram normal, sempre assim. 120 disseram, isso reflete no meu humor. E 46 pessoas disseram, dou um jeito e busco a autocompensação. Também fomos às redes, né? A Lu já vai comentar. Para você, as pessoas em geral aprenderam a importância do cuidado, só 12 pessoas confirmam essa afirmativa, Lu. 64 dizem que não, que as pessoas estão ainda mais relapsas consigo. Tentam, mas não conseguem priorizar a si mesmas. 117 respostas. Ainda tem, né, uma dificuldade em colocar isso, né, em prática,
Apesar eu acho assim que isso tem sido visto, assim, que as pessoas se voltaram muito mais, né? A gente teve vários exemplos, né, nos últimos anos, principalmente, de como o cuidado, principalmente o autocuidado em relação à saúde mental, ganhou atenção, né? Bom, a gente teve atleta que abandonou a Olimpíada, alegando cuidados com a saúde mental, né? Isso nunca, eu ao menos não lembro, né, de fatos assim. E agora também teve alguém famoso que se afastou, não me lembro exatamente, mas eu vi falando que está com um problema, com transtorno disfórico corporal, alguma coisa assim, também um diagnóstico em saúde mental. Então, acho que tem aparecido mais isso, né? A própria síndrome de burnout entrou no manual diagnóstico de classificação das doenças mentais, na nova edição. Então, assim, acho que tem um olhar, as pessoas estão mais conscientes disso, né? Acho que nos últimos anos isso se acentuou. Ainda precisa melhorar, sim. E talvez, assim, não precisa ser a prioridade, mas entrar na lista das coisas importantes, né? Junto com outras prioridades, né? A gente arranja tempo para tudo, né? Para tudo, então, é uma coisa que... Isso é uma coisa que eu mesma, particularmente, assim, me lembro como se fosse hoje, em um momento, assim, da minha vida que eu disse, meu Deus, mas como é que eu vou fazer, né? E aí eu disse, mas eu arranjo tempo para tudo. Eu estava fazendo doutorado, estava trabalhando, não, eu vou arranjar tempo também para fazer uma atividade que eu precisava, né, para cuidar da minha saúde e tal. E aí, a partir daquele momento, não, vai funcionar desse jeito. Né? Porque a gente não precisa ter umas coisas perdendo outras, sabe? Parece que a gente se mata por algo e perde por outro lado. E aí vem aquela pergunta, mas a que preço? Isso dava um outro tema aqui para nós, mas a que preço? Mas eu terminei o doutorado, mas terminou o doutorado com saúde, com a família ok, todo mundo bem. Sim, não deu para fazer tudo, não dá, nunca vai dar para fazer tudo, mas não, se tiver o equilíbrio, se não deixar de se cuidar e cuidar dos outros, não vai chegar com meia vitória, né? Conseguiu aquele lado ali, mas acaba sacrificando outras coisas, né? Então a gente tem que buscar sempre esse equilíbrio. Acho que esse é um ponto importante. Dar um presente a si mesmo. 141 pessoas disseram sempre, né? Nem que seja uma lembrancinha. De vez em quando, né? Sem os exageros, eu mereço. E 14 pessoas disseram bobagem, modismo. E a última pergunta da enquete é para você. Qual é o mais importante? 116 pessoas, a maioria respondeu que é a saúde emocional, seguido então do autocuidado espiritual e depois a saúde do corpo. Lu, nós queremos que tu dê umas dicas pra gente aqui, de como a gente na verdade, cuidar assim, de si. Como eu falei, apesar, né, de ter muita coisa, assim, e a gente encontra, né, quando pesquisa e tal, listas, né, tem alguns autores, assim, que estudam alguns estudos e tem... algumas dicas que elas trazem, né, essas autoras, falando assim do que pode favorecer a pessoa a buscar colocar isso na sua vida, assim, o autocuidado. Uma coisa importante, assim, é identificar atividades prazerosas, né? O que é prazeroso para mim, o que é prazeroso para ti? Pensar o que eu gosto. Eu gosto de tomar chimarrão de manhã sozinha. Então, identificar isso parece uma coisa tão simples. E é muito comum a gente encontrar, às vezes perguntar para o paciente, o que tu gosta? E a pessoa, não sei do que eu gosto. Né? Ela faz muita coisa, ela é super ocupada, mas ela não sabe o que tu gosta realmente. Né? Então, identificar atividades prazerosas. Outra coisa é colocar na agenda, é escrever, né? É tu colocar na tua agenda, como tu coloca teus compromissos, como tu coloca... uma reunião, uma coisa de trabalho, uma consulta, é também uma atividade de autocuidado. Tá? E aí, às vezes, aí entra aquilo de roubar a seu favor na agenda, né? Adorei. Enfiar na agenda, achar um jeito, não, aqui eu vou ter 15 minutos, eu vou fazer menos tempo disso, eu vou dar uma apertadinha aqui, eu vou ajustando para conseguir colocar na agenda aquilo ali como uma coisa que precisa caber, né? Bem aquela... A gente fala roubar a nosso favor, né? Tentar colocar assim.
os cuidados com aspectos físicos, então prestar atenção no nosso corpo, porque daí a gente fala muito assim da questão do cuidado físico, mas presta atenção, o nosso corpo ele dá sinais, ele manifesta o estado de bem-estar, também de cansaço, precisando, ele manifesta a necessidade de cuidado. Então, se a gente presta atenção no nosso corpo, a gente consegue também cuidar dele. E isso precisa estar presente, né? A gente precisa estar com a mente onde o corpo está. Não. E depois aqui, eu tô aqui com a... Deixa eu respirar um pouquinho. Claro. Saber dizer não quando necessário. Eita. E é um dizer não quando necessário, né? Não é dizer não, agora eu só faço o que eu quero, né? Agora, tipo, passar a mão na minha cabeça, não, eu tenho que aprender a dizer não e tudo. A minha psicóloga me mandou aprender a dizer não, né? Então, não, mas é saber como e quando dizer não. Então, não é fazer pirraça. Né? Não é fazer pirraça, é saber assim, não, isso não é para mim, ou isso não tem como, o porquê eu estou dizendo não, entender o porquê eu estou dizendo não. Então, muitas vezes a gente aceita ou assume compromissos que a gente depois sabe que vai sofrer para conseguir cumprir ou não vai conseguir. A gente faz coisas ou pode aceitar coisas que não estão bem de acordo com os nossos princípios ou com aquilo que eu tinha programado para mim. Então, pensar nisso, assim, para poder escolher, dizer um não. E depois, então, o se observar e se reavaliar. Por quê, né? Porque a gente geralmente começa muito bem, né? E com o tempo, com o passar do tempo, às vezes a gente vai relaxando um pouco. Né? Então, eu vou começar atividade física, que é muito fácil, né? Da gente ter como exemplo. Aí a gente começa, faz um tempo bem e depois vai, né, largando. Então, volta naquilo lá, ou seja lá o que for. Eu escolhi estudar uma língua, eu escolhi, né, inserir alguma coisa que eu quero, que eu gosto, que me faz me sentir bem. Volta e reavalia, observa, não estou deixando aquilo de lado. Né? Então, está regularmente fazendo um relatório de como estão as minhas atividades de autocuidado. Cerque-se de pessoas maravilhosas e fale coisas edificantes. Isso é sensacional, isso aquilo. Exatamente. Isso tem se falado muito, né? Num termo que não é, assim, científico, mas as relações tóxicas, né? Relacionamentos tóxicos. Mas é um pouco isso, assim, da gente escolher as pessoas que a gente quer, pessoas que a gente vê que são pessoas edificantes, que falam coisas maravilhosas, que têm assuntos interessantes. Que não te põem para baixo. Que não te põem para baixo, que buscam evoluir. Né? Então, tudo isso ajuda, né? E melhora o nosso autocuidado. A gente se sente bem, né? Já que a questão do autocuidado relacional, a gente precisa das relações, elas influenciam sim. Né? Centre-se em qualidade, não em quantidade de autocuidado. Escolher algo, né? Escolher alguma coisa e fazer bem feito, né? Aquela coisa assim, o pouco bem feito. Não precisa ter uma coisa muito, eu vou fazer agora isso. Não. Escolhe uma coisa, foca naquilo, faz bem. E ainda eu brinco, e não perde mais nem um minuto olhando para o lado, né? É aquele ali. É aquela pessoa que ficou 10 anos sedentário, daí ela quer fazer 3 horas de exercício agora todos os dias. E não vai conseguir manter. Para recuperar, né, todo o tempo. Ou aquelas dietas, né, milagrosas, assim, com todo o respeito, cada um sabe o que funciona para si. Mas eu vejo muito o radicalismo, né? O radicalismo, assim, agora o meu autocuidado é assim, 3 horas todos os dias e não quero mais saber de nada. Só que dali a 15 dias a pessoa vai se decepcionar, né? Porque não tem como. E tem uma coisa que é muito tentador as coisas funcionarem nos extremos. O mais difícil é o meio termo. O mais difícil é tu pegar uma coisa equilibrada e seguir aquilo e fazer, manter. A gente tem, né, uma tendência aí para os extremos, né? O mundo está assim, de certa forma, né, de pegar e exagerar para um lado ou para o outro. Então, tanto para uma coisa boa, para algo assim, vai dentro de um ponto, né? Entre o 0 e o 10 tem as tonalidades, tem os outros, né? Todos os outros números. Todos os outros números. E torne o autocuidado prioridade. Coloque, né, dentro das suas listas de prioridades, né? Dentro da sua lista de prioridade. Então, assim como eu vou dormir, vou trabalhar, eu vou ler,
eu vou comer, né? Então ler é um momento de autocuidado, eu vou tomar meu chimarrão, eu vou conversar, então ter uma atividade, que pode ser atividades diárias, né? Pode ter vários níveis, um autocuidado que eu faço diariamente, um autocuidado semanal, que pode ser um encontro com as amigas, né? Ou mensal, enfim, a pessoa vai colocando, mas colocar aquilo como padrão, né? E coloque uma meta de autocuidado por ano. As listas funcionam? Tu gosta das listas? As listas funcionam. Claro que às vezes tem que cuidar com as listas, mas elas funcionam. Essa meta de uma meta de autocuidado por ano é uma coisa bem legal, assim, que eu aprendi, foi uma amiga, psicóloga, até aí comentou, numa aula, assim, a gente conversando, e ela disse, quando eu fiz 40 anos, eu comecei. Eu disse, vou copiar. Daí quando eu fiz 40 anos, eu comecei. A cada ano, né, ter uma coisa de autocuidado que tu vai iniciar, né, um desejo de autocuidado que tu vai inserir na tua vida, na tua rotina. E aí no ano, daí aquela vai ser a tua meta, né, de colocar aquilo na tua vida. No ano seguinte, tu coloca outra, continua com aquela, né, e vai seguindo. Então, assim, tu coloca uma coisa de perspectiva, né, de mudança de estilo de vida. E um ano é um tempo bom, né? Dá tempo de adaptar os acertos. Quero estudar uma terceira língua. Quero fazer uma viagem a tal lugar. Então, esse ano vai ser o ano de viagem. Esse ano vai ser o ano de eu me reunir mais com as minhas amigas. Esse ano vai ser de cuidar, fazer mais atividades físicas, enfim. Né? É isso aí, o programa chegou ao final, passou muito rápido, eu só ganhei aqui, não sei vocês, eu só ganhei nessa tarde, eu vou fazer a minha meta de autocuidado por ano, depois eu vou compartilhar com vocês. Obrigada, Lu, por ter mesmo. nos aceitado de novo, né? Imagina, estar aqui conosco. E já fiquei com ideia aqui de vários outros temas. Em cima desse nosso assunto aqui. Estamos à disposição. Obrigada. E o Faz Sentido volta então no próximo domingo às 11 horas da manhã. Até lá, pessoal. Faz Sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.